No FlaApp, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, Flá TV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No FlaApp, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso à Flá TV+, à Flá TV e à loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Baixe agora o aplicativo oficial do Mengão na loja virtual no seu celular. Você faz o modelo completo do imposto de renda? O FlaAnjo ficou ainda melhor. Agora, você participa do projeto e recebe ainda mais contrapartidas. Com a sua ajuda, mais jovens vão ter a oportunidade de grandes conquistas pelo nosso Mengão. Todo o dinheiro doado vai retornar na sua restituição de imposto de renda. Você não gasta nada e ainda tem um monte de benefícios. Entre agora mesmo nesse site, faça uma simulação e veja como é fácil participar. O ano de 2022 vai chegando ao fim e nós da Flá TV duvidamos que você lembre tudo de importante que aconteceu nos esportes praticados competitivamente pelo clube. Por isso, nós reunimos nossa equipe para listar passo a passo as conquistas que obtivemos neste ano. Como foram tantas as emoções, como diz o rei Roberto Carlos, dividimos a nossa retrospectiva 2022 em 4 episódios, que é para caber tudo direitinho, sem pressa e sem correria. Afinal, Emerson, o futebol profissional, o basquete, o judô, a ginástica, a canoagem, o futebol de base, o futebol feminino, o vôlei, o remo, o nado artístico, a natação e o polo aquático já correram e suaram bastante neste ano, que eu até fiquei sem ar aqui, Emerson. Não fica cansada não, porque os resultados serão lembrados nestes 4 episódios a partir de agora. Está no ar a Flá Trospectiva 2022. E neste primeiro episódio, a gente conta a história da conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil. A última vez em que levantamos essa taça tinha sido em 2013, ou seja, há 9 anos. O repórter Láslo Dalfovo conta essa história pra gente. O que começou com muita festa da nação no Piauí, terminou com uma volta olímpica depois de um tremendo teste para os corações rubro-negros no Maracanã. Para o Flamengo, como não podia ser diferente, o 4º título da Copa do Brasil foi suado, mas conquistado com muita raça, amor e paixão por uma geração que agora pode ostentar todas as principais taças do nosso continente. A trajetória do nosso tetra começou com uma mobilização da torcida à altura da grandeza do Flamengo em Teresina, no Piauí, onde o Mengão não jogava há cerca de 10 anos. Da chegada ao hotel até o duelo e um fervoroso Albertão, a nação abraçou a equipe, então comandada por Paulo Souza, e viu o time vencer o Altos na estreia e pela terceira fase da competição por 2-1. Os gols foram de Pedro e João Gomes. Sim, Pedro fez gol no primeiro jogo e na finalíssima. Inegavelmente, um ano iluminado para o nosso camisa 21. Olha o BH entrando na área, tocou pro Pedro! É pra comemorar! Gol!
No segundo jogo, em Volta Redonda, o Flamengo voltou a vencer o Altos, naquela oportunidade por 2-0 e avançou de fase. A vitória começou com gol de Gabi de pênalti. E a noite foi duplamente especial para a nossa joia Vitor Hugo, que era o aniversariante do dia e ainda fez o seu primeiro gol como atleta profissional. Foi um negócio predestinado, era dia do teu aniversário? Foi, dia do meu aniversário. Sabia que ia jogar, não? Ah, eu esperava jogar. Nas oitavas, a ida foi uma pedreira, tanto que começamos o desafio com uma derrota para o Atlético Mineiro por 2-1 no Mineirão. Já sob o comando de Dorival Júnior, o Flamengo ganhou uma fundamental injeção de esperança com o gol de Lázaro em Belo Horizonte, deixando a decisão ainda mais aberta para o Maracanã. Rodinei cruzou para a área e o Lázaro escorando ela para o fundo da rede. Nesta edição, o primeiro jogo no Maracanã foi logo o Clássico Nacional com o Atlético Mineiro. E como o Gabi já previa, a nação fez a diferença aqui no Maraca. E qual torcedor não lembra da memorável festa que a nação fez naquele 13 de junho? O inferno rubro-negro, já alertado por Gabi, foi palco da histórica virada no placar e da classificação depois de uma vitória por 2-0 com 2 gols da estrela Arrascaeta, que iluminou o destino de mais de 68 mil rubro-negros presentes no Maraca. Aquela classificação foi tão emblemática que os próprios jogadores e Dorival a trataram como uma virada de chave na temporada, a ponto de Davi Luiz realçar o feito às vésperas de decidir a vaga na final da Copa do Brasil, no vestiário antes de Flamengo e São Paulo. O jogo que retrata essa competição foi o jogo do Atlético Mineiro. O jogo onde todo mundo pensou que ele estava morto, o professor mencionou hoje muito bem, e a gente fez aqui dentro, a gente reviver no ano. No ano, depois daquele jogo todo mundo sentiu quem é o Flamengo e nós mesmos começamos a acreditar. Mas antes das semifinais e finais, o Flamengo ainda passou pelo Atlético Paranaense nas quartas. A equipe curitibana, que viria a ser derrotada por nós também na decisão da Libertadores, sucumbiu a um time cada vez mais consolidado na temporada e forte mentalmente em jogos de peso. Desta vez, o jogo de ida foi no Maracanã, onde os rubro-negros ficaram no 0-0. O Atlético segurou a pressão do Fla em um duelo cuja tônica foi de um ataque versus defesa. Mas na Arena da Baixada, palco no qual os mandantes não perdiam há 15 jogos à época, Pedro ratificou o seu poder de fogo e com um gol antológico de bicicleta após cruzamento de Rodinei, colocou o mais querido nas semis. Olha que golaço! É pra comemorar! Segundo tempo eles não conseguiram manter o mesmo ritmo e aí, graças a Deus, também conseguimos fazer essa jogada e pude dar um bom cruzamento pro Pedro fazer esse golaço. Bom cruzamento não, tá? Pra mim é mais mérito do Pedro aí do que o cruzamento, porque o que ele fez aí foi surreal. O adversário nas semifinais foi o São Paulo, que jogou em casa na ida. Mas o Flamengo se sentiu à vontade no Morumbi, tanto que abriu o placar logo aos 11 minutos com João Gomes, que, como a gente viu mais cedo, já tinha marcado na estreia da competição. O gol rápido fez o rubro-negro esperar mais o rival e explorar bem os contra-ataques. Em um deles, já no segundo tempo, Gabi ampliou a vantagem. O São Paulo chegou a diminuir o prejuízo, só que o tricolor não contava com o tempero amargo que o Everton Cebolinha estava preparando. O nosso camisa 19, que depois herdou a 11 de Vitinho, ampliou a vantagem com um belo gol, que aliás foi o seu primeiro com a camisa do Flamengo. Começou, hein? No Maracanã, uma nova vitória do Mengão
desta vez por 1-0 e carimbo de Arrascaeta. Em nossa casa abarrotada, a nação pôde fazer a festa do início ao fim, já que um Flamengo sólido e de caráter copeiro não teve a vaga na final ameaçada em momento algum. Glória a Deus! Mais uma final, vambora! A gente enfrentou uma grande equipe, né? Sabendo a dificuldade. O jogo lá já foi muito difícil, daqui também foi muito difícil. Mas graças a Deus a oportunidade que a gente está tendo na frente, a gente tem feito os gols. Né? A gente tem encaixado desde lá do Santos, que é um cara que passa muita tranquilidade, dos zagueiros, dos laterais, do meio até o ataque, e graças a Deus está dando certo. Também vale destacar que Bruno Henrique, em recuperação de uma grave lesão no joelho, foi ao gramado comemorar a classificação com os jogadores e foi ovacionado pela torcida. O momento foi emocionante e impulsionou ainda mais o elenco na campanha vitoriosa. Faltavam só 180 minutos para o Tetra. E também dá para dizer que faltava essa taça para a geração atual, que apesar de empilhar títulos desde 2019, ainda não tinha conquistado a Copa do Brasil. O Flamengo começou o primeiro de 4 tempos da decisão de forma cautelosa e ciente de que o empate não seria um mau negócio. O confronto foi truncado, bastante competitivo e marcado pelo equilíbrio. Mesmo assim, a chance mais perigosa no 0-0 da Arena Corinthians foi criada pelo rubro-negro. Davi Luiz acertou o travessão após bela chapada de fora e ficou perto de trazer a vantagem para o Rio. Ah, e não dá para esquecer o carrinho essencial e salvador do Thiago Maia, ainda no primeiro tempo, né? Ficou na frente, fez o drible no carrinho, Thiago Maia! E no Rio, fomos felizes. Definitivamente, o título foi no modo com emoção e um teste para os corações mais despreparados para a carga de adrenalina que o pulsante Maracanã presenciou. Por falar nisso, o importante é que o coração e a mente dos nossos jogadores estavam bem preparados, já que eles tiveram que decidir a Copa nos pênaltis. Antes, no tempo regulamentar, Pedro abriu o marcador depois de uma jogadaça coletiva e o Corinthians deixou tudo igual num segundo tempo bastante tenso. Nas penalidades, vencemos por 6-5, já nas cobranças alternadas, depois de Gabi inflamar as arquibancadas e com Rodinei batendo o pênalti derradeiro para sacramentar o 4º título do Flamengo na competição. Muito emocionante, né? Gratificante demais poder ganhar título com essa camisa, com esse manto e fazer um gol na final. Pra mim é uma coisa inesquecível, que eu sempre sonhei desde moleque jogar aqui. Imagina fazer um gol na final com essa torcida lotando o Maracanã. É emocionante, é gratificante demais pra mim. Só tenho que agradecer a Deus. Everton, bem que a torcida fala, eles são um pé de coelho, né? Dão sorte de verdade. Queria que você falasse sobre esse jogo. Parabéns por mais um título vestindo a camisa do Flamengo. Valeu, esses são meus amuletinhos, né? Como que é, Totonho? Não, é muito incrível, né? Quem levantou o troféu? O papai, olha lá, o troféu tá lá na frente agora, depois a gente vai lá. É incrível viver esse momento com meus filhos, minha família, minha esposa aqui, né? Junto da nação, poder levantar esse troféu. Fica no chão, então. E poder... Mais um título, é só agradecer a Deus e comemorar muito, a nação merece esse título. Agora é campeão! Não, com certeza a gente merecia muito, depois de tanto trabalho, de tanta dedicação, de frustrações também, momento difícil.
dimos a cara, dimos a volta por cima e a gente está comemorando hoje. É ano que foi complicado. Sí, eso espero. Como lo dije al principio cuando dije que quiero ganar muchos títulos, hoy se cumple el primero y espero que sean muchos en esta aventura acá por Flamengo, que la estoy viviendo como un sueño. Lá fora do Brasil, você viu o Flamengo sendo campeão. É tudo isso que esperava, que imaginava? No, uno cuando está acá lo vive diferente. Creo que son muchas emociones acá, así que feliz. Como a gente viu, vivemos um 2022 mágico, voltamos a vencer a Copa do Brasil depois de 9 anos e nos credenciamos a disputar a Supercopa do Brasil, que será agora no início de 2023. E que no ano que vem a gente consiga atualizar ainda mais esta parede de títulos aqui no Ninho do Urubu. Flá TV é mais Flamengo para você. Enquanto isso, na canoagem, o nosso prodígio Isaquias Queiroz fez de novo e conquistou o mundo outra vez. Isaquias, que já tinha 6 medalhas de ouro em mundiais, conquistou o hepta neste ano. Atleta do Flamengo, o canoísta conquistou o brasileiro na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Canadá foi buscar mais um ouro no Mundial na categoria C1 500 metros. Quem conta a história da Flá Canoagem na Flatrospectiva 2022 para nós é o Thiago Julianelli. Em 2022, a canoagem do Flamengo seguiu em excelentes mãos, literalmente. A nação pode se orgulhar e dizer que Isaquias Queiroz é do Mengão. Um dos maiores atletas brasileiros da história, com 4 medalhas conquistadas em Olimpíadas, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze, o canoísta teve renovação anunciada em abril. E nesse ano de 2022, completou a 4ª temporada consecutiva no clube. E é medalha que você quer? Então pode deixar que o nosso Isaquias ganha. Em mais uma temporada gigante, ele começou ganhando 3 ouros em maio, na Copa Brasil de Canoagem, disputada em Minas Gerais. Em uma das provas, ele subiu no topo do pódio no C2 500 metros, ao lado de Jack Godman, outro atleta importante que também renovou com o Flamengo este ano. No mesmo mês, foi prata na Copa do Mundo de Canoagem na República Tcheca. Em agosto, Isaquias fez bonito novamente. No Mundial de Canoagem, disputado no Canadá, levou o ouro no C1 500 metros e a prata no C1 1000 metros, chegando a 16 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 2 no júnior e 14 no sênior. Com o resultado, se tornou heptacampeão mundial. Ainda no Canadá, menos de uma semana depois, conquistou 2 ouros no Campeonato Pan-Americano de Canoagem. E você ainda tem fôlego para mais medalhas? Pois o nosso canoísta tem de sobra. Em outubro, ainda deu tempo de conquistar o bronze nos Jogos Sul-Americanos no Paraguai. E por fim, no mesmo mês, fechou o ano com medalha de ouro na prova do C1 1000 metros, da Copa Brasil de Canoagem, que teve transmissão da Flá TV. Depois de tantas medalhas, podemos dizer: que ano do nosso Isaquias! Além dessa transmissão da Flá TV, Isaquias foi personagem em outros vídeos aqui no canal. Vamos recordar? No Jogo Rápido, com nossa repórter Julie Santos, revelou que queria ser jogador de futebol. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Oh, maravilha! Jogar um futebolzinho, uma peladinha ali. Não, mas eu queria ser jogador de futebol, né? É gostoso, né? Nós brasileiros amamos futebol, mas não deu certo. A canela de pau não dá, né? E você imagina o quanto um atleta da canoagem treina numa temporada? Ele contou mais detalhes no Flá Press, com a apresentação de Duda Monteiro e Jorge Eduardo. Em um ano a gente tem que fazer, acho que é 4.000, quase 5 mil quilômetros em um ano. E 700 e poucas horas de treinamento. Isso inclui água, academia, corrida, várias outras como é que fala o nome? Outras modalidades que a gente faz assim, né? Dentro da canoagem. E ainda foi pé quente. Participou do pré-jogo da final entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Ter Isaquias conosco é uma honra. Que venham novas temporadas no Mengão e muitas outras conquistas, para aumentar mais ainda essa coleção fantástica que o nosso canoísta tem.
Esse é resenha, né, Emerson? Demais. A natação rubro-negra também brilhou intensamente em nível mundial. No Sul-Americano, os atletas do Flamengo foram quase imbatíveis. Gabi Roncato e Stefan Steverink, campeão mundial no Júnior 400 metros nado livre, foram os destaques. Quem nos fala da Fla Natação em 2022 é a nossa repórter Júlia Corson. 2022 foi mais um ano de sucesso para as joias da natação rubro-negra. Vestindo a touca sagrada desde fevereiro de 2021, o nadador Stefan Steverink, de apenas 18 anos, é um dos grandes nomes da modalidade atualmente. Em agosto deste ano, o brasileiro holandês fez história mais uma vez. Foi campeão mundial júnior de natação em Lima, no Peru. A medalha de ouro veio na prova dos 400 metros livre. A conquista foi emocionante não só para o Stefan, mas para o país como um todo, visto que essa foi apenas a terceira vez que um atleta brasileiro leva uma medalha na competição. Stefan Steverink of Brazil. O rubro-negro venceu com tempo de 3 minutos, 48 segundos e 27 centésimos de segundos. 11 centésimos a menos que o segundo colocado. Cotado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na última temporada, Stefan entrou para a lista dos 10 melhores atletas da modalidade no mundo na categoria júnior, nas provas de 800 metros e 1.500 metros livre, com o melhor tempo entre os nascidos em 2004. 2 meses antes, em junho, Stefan disputou o Mundial Adulto, que aconteceu em Budapeste e ficou em 16º lugar. Ao lado da também rubro-negra Gabi Roncato, Stefan foi um dos 30 atletas brasileiros competindo na modalidade. Na ocasião, ele disputou a prova dos 400 metros medley. O prodígio foi o único dos 20 representantes brasileiros a disputar as 2 competições mundiais. Com 2 participações olímpicas no currículo, Gabi Roncato brilhou mais uma vez na natação em 2022. A rubro-negra foi a responsável pela maioria das medalhas do mais querido este ano. Depois de excelente atuação no Troféu Brasil Maria Lenk em abril, foi uma competição dura, foram 6 dias de competição, eu nadei todos os dias, mas eu procurei dar o meu melhor sempre, eu treinei para isso, estou muito feliz de ter conseguido representar da melhor forma o time Flamengo. Gabi, assim como Stefan Steverink, se classificou para o Mundial de Natação que aconteceu em junho em Budapeste. Na ocasião, ela disputou as provas de 400 metros livre e 400 metros medley. Já em outubro, Gabi Roncato foi campeã dos Jogos Sul-Americanos em Assunção, no Paraguai. A nadadora levou a medalha de ouro para casa na prova de 800 metros livre, com tempo de 8 minutos, 45 segundos e 53 centésimos de segundos. E nos 200 metros medley, com tempo de 2 minutos, 13 segundos e 92 centésimos de segundos. As 2 medalhas vieram em um intervalo de apenas meia hora. Tirou onda, hein, Gabi? Em dezembro, a rubro-negra fez a melhor marca pessoal nos 800 metros livre na Austrália, durante o Campeonato Mundial de Melbourne, com tempo de 8 minutos, 25 segundos e 45 centésimos de segundos, rendendo a 8ª colocação geral para a nadadora e a melhor colocação na história do Brasil na prova em piscina curta. E no final de 2022, os nadadores rubro-negros brilharam em casa. Entre os dias 6 e 10 de dezembro, o Parque Aquático Fadel Fadel, aqui onde nós estamos, recebeu o Campeonato Brasileiro de Natação Júnior e Sênior e, adivinha, teve chuva de medalhas para o mais querido. Ao todo, foram 35 medalhas para os rubro-negros. Na categoria sênior foram 15. 2 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze.
Com isso, o Flamengo ANS garantiu o 2º lugar geral, ficando também com a 2ª colocação no feminino e a 3ª no masculino. Já no Júnior, o Mengão fechou o campeonato em 3º, com 20 medalhas. 8 ouros, 4 pratas e 8 bronzes. E é claro que o grande nome da competição foi ele mesmo, Stefan Steverink, que das 8 medalhas de ouro da categoria, levou 6 para casa, além do troféu de eficiência da competição. Eu nadei 7 provas na competição, 3 revezamentos e consegui 6 ouros nas provas de 1.500, 800, 400 e 200 livre, 400 e 200 medley, que são as minhas principais. Foi uma competição bem cansativa, né? Nadar bastante provas assim acaba gerando um cansaço no final da competição. Mas, é claro, eu tinha que lutar pelo Flamengo, lutar pelo meu clube e deu muito certo. A nossa Mafê Costa, que estreou esse ano na categoria sênior, também foi destaque no campeonato. Oi, gente, meu nome é Maria Fernanda, acabei de ganhar minha 3ª medalha no Campeonato Brasileiro. Ainda tenho umas 4 provas para nadar, brigando por medalha também. Foi uma prova muito disputada, muito difícil, com atletas olímpicos, atletas muito fortes, mas a medalha veio e eu estou muito feliz. E garantiu 6 medalhas, além do troféu de eficiência. Parabéns, Mafê! Nação! 2022 foi um ano de muitas medalhas e quebras de recordes na natação brasileira. Esperamos mais títulos e mais momentos históricos em 2023. Pra cima deles, Mengão! Flá TV é mais Flamengo pra você. Quem também quebrou a banca nesta temporada com 44 conquistas foi o nosso futebol de base, que fechou 2022 com o título da Flamengo Adidas Cup, uma competição internacional promovida pelo clube, totalmente disputada no CT Jorge Lau e transmitida por nós da Flá TV para todo mundo, né, Emerson? Foi realmente sensacional. Eu e o Thiago Gianelli transmitimos todos os jogos realizados nesta competição, mas não foi só a conquista da Flamengo Adidas Cup que nos encheu de orgulho. O Thiago Gianelli nos traz tudo o que rolou na base do nosso futebol. Referência na formação de jogadores, o Flamengo teve um ano de 2022 muito especial em diferentes aspectos nas categorias de base. Títulos, jogos marcantes e atletas sendo pinçados para o profissional são alguns exemplos do excelente trabalho que foi e segue sendo realizado, trazendo muitos resultados. Começando pelas taças, o Flamengo bateu um recorde no futebol de base neste ano. Com 44 títulos conquistados em 12 categorias diferentes, o Mengão atingiu e ultrapassou a temporada mais vitoriosa da base, que foi no ano passado, quando levantou 28 canecos. Neste ano de 2022, podemos destacar as conquistas da Flamengo Adidas Cup, da Copa Brasileirinho Internacional, da Brasil Soccer Cup e da Copa Gramado, todas pelo Sub-16. Já pelo Sub-14, destacamos a Ibercup Madrid e a Ibercup Rio, competições internacionais e a Copa Brasileirinho. Além disso, o Fla conseguiu vaga para a disputa da Copa do Brasil Sub-17 no ano que vem. Gols não faltaram na base do Flamengo em 2022. E de todas as formas, chegou o momento de destacar os artilheiros e os golaços das nossas categorias de base. No Sub-15, o goleador foi David, com 33 gols. Já no Sub-16, Luan Andrei liderou com 21 bolas na rede. Subindo para o Sub-17, Lohan foi o artilheiro com 17 gols. Por fim, no Sub-20, Mateusão balançou as redes 22 vezes. E já que estamos falando de gols, montamos um top 3 golaços da base em 2022. E olha que ainda teve muito gol que ficou de fora. Se liga aí.
Entre os dias 4 e 9 de dezembro, aconteceu a Flamengo Adidas Cup Sub-16, considerada a maior competição internacional de futebol de base organizada no Brasil, sediada no CT George Elal. E o Mengão começou o torneio com tudo, goleada por 5-1 em cima do Arsenal da Inglaterra. Na sequência, empatou em 1-1 com o Santos Laguna do México. Depois fechou a primeira fase com vitória por 3-0 sobre o Colo-Colo do Chile. Na semifinal, passou pelo Atlético Mineiro ao vencer por 3-1. E na decisão, pegou novamente o Santos Laguna, sendo campeão após vitória por 2-1. A primeira edição do torneio foi um verdadeiro sucesso e com o melhor desfecho possível. Em 2022 foi um ano marcado na história do Flamengo, pelas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. E nesse elenco, tivemos a utilização de muitos jogadores que vieram da base nas partidas realizadas. Logo no início da temporada, nossos garotos do Ninho foram muito importantes. O time sub-20 disputou as 2 rodadas iniciais do estadual profissional. Vitória por 2-1 sobre a Portuguesa e empate em 0-0 com o Volta Redonda. Ao longo do ano, o Flamengo utilizou 52 jogadores em seu elenco principal. Se falarmos em número de jogos na temporada, um atleta que veio da base liderou essa lista. João Gomes com 64 partidas. Mas se levarmos em conta os jogadores que teriam idade no Sub-20 em 2022, destacamos 2 na lista dos mais atuantes. Na 16ª posição está Vitor Hugo, de 18 anos, com 37 jogos e 3 gols marcados. E na 26ª posição aparece Matheus França, também de 18 anos, com 23 partidas e 6 gols anotados. Falando um pouco mais de bola na rede, 3 jogadores que vieram da nossa base marcaram gols que foram fundamentais nas campanhas dos títulos. Não lembra de todos? Então se liga aí! Como sempre foi dito e é bem verdade, craque o Flamengo faz em casa. E essa temporada deixou evidente esse lema, com a base do Flamengo brilhando de diversas formas. E sempre buscando mais, já podemos avistar no horizonte. 2023 é logo ali. E agora, já no dia 2 de janeiro, os nossos garotos do Ninho têm o seu primeiro desafio, a Copa São Paulo de Futebol Júnior em Jaú. A estreia na temporada e na competição, enfrentando o Floresta do Ceará. O primeiro episódio da Flatrospectiva 2022 vai chegando ao fim, mas amanhã tem muito mais Flamengo. Vamos contar como foi a trajetória do Flabasquete, bicampeão mundial no Egito. E vamos falar do Flaremo, dos avanços do nosso nado artístico e mais sobre os acontecimentos da temporada que ajudaram a amadurecer as nossas conquistas no futebol profissional. Mas, para fechar esse primeiro capítulo da Flatrospectiva 2022, o repórter Lágio Dalfovo nos conta como torcedor do Flamengo, como foi vivenciar por dentro a conquista do Tetra da Copa do Brasil. Até amanhã. Até amanhã. Flá TV. É mais Flamengo para você. Cheguei ao Flamengo em junho desse ano,
né? Eu já era setorista do Flamengo, né, por um jornal, já cobri o dia a dia do clube, mas pela primeira vez estando dentro do clube realmente foi diferente, assim, desde o início eu já vi o quão emocionante, quanto isso mexe com a gente. Eu lembro de um episódio que me marcou bastante estando perto dos jogadores, que foi na classificação com o São Paulo na Copa do Brasil, quando eu vi os jogadores abraçando o Bruno Henrique ali, a gente estava no gramado para fazer o vídeo dos bastidores, e eu vi os jogadores abraçando o Bruno Henrique ali, né, comemorando com ele, todo mundo emocionado, o Bruno Henrique olhando para a torcida, né, certamente com muita saudade do que ele já viveu e vai viver ainda mais. Só que eu poder estar ali de pertinho, vendo o que os jogadores estavam falando, foi especial, eu guardei isso na minha memória, assim, foi realmente marcante para mim. Outro episódio que me marcou bastante, né, e aí envolvendo a Copa do Brasil ainda, foi na final, no primeiro jogo da final, né, quando o Gabi ali, esse jogo eu não pude fazer do gramado, mas eu estava ali na boca do túnel antes de acabar o jogo, e o Gabi acabou saindo, né, bastante xingado pela torcida do Corinthians, e demonstrou uma confiança muito grande, né, no elenco e no que o Flamengo podia fazer mesmo, né, olhando para a torcida daquela forma, aquele sorriso irônico que a gente conhece, né, falando daquele jeito do Gabi, que eles iam ver o Maracanã, eles iam ver o que ia acontecer no Maracanã no jogo da volta, como o Atlético Mineiro já tinha visto. Isso me marcou bastante também, porque é dele mesmo, né, isso mostrou que ele transmite no vestiário, essa confiança, é algo natural dele, genuíno, então também me marcou muito, até por ser um ídolo que já decidiu muitas coisas pelo Flamengo, né. E esses pequenos detalhes, né, que a gente acaba não registrando, ficam marcados pra gente, né, também como torcedor e como profissional, porque não é fácil você conciliar isso, e eu tô apenas com 6 meses, então para mim tudo é uma novidade, mas tem sido muito marcante para mim toda essa cobertura ao longo do ano, né, todo esse período aí que eu tenho passado cobrindo o Flamengo, tem sido realmente muito emocionante, como eu falei, tá com jogadores ídolos nossos, né, do dia a dia, como o Davi Luiz, por exemplo, é um cara que a gente vê, faz crescer cada setor, né? Ele realmente é um cara especial, brinca com todo mundo, você vê que é algo natural dele também, é algo que faz ele ser um cara especial dentro do grupo, isso realmente fica de aprendizado, é algo que eu só pude ver realmente estando dentro do clube, dentro do Flamengo, então para mim tem sido muito especial, que ano que vem seja um ano tão incrível quanto foi esse, com conquistas e também com histórias marcantes, né? Então que seja mais um ano incrível pra gente e que realmente as histórias ficam para sempre e é isso que importa no final das contas, né não? Tamo junto, rapaziada. Valeu! Você faz o modelo completo do imposto de renda? O FlaAnjo ficou ainda melhor. Agora, você participa do projeto e recebe ainda mais contrapartidas. Com a sua ajuda, mais jovens vão ter a oportunidade de grandes conquistas pelo nosso Mengão. Todo o dinheiro doado vai retornar na sua restituição de imposto de renda. Você não gasta nada e ainda tem um monte de benefícios. Entre agora mesmo nesse site, faça uma simulação e veja como é fácil participar.
No FlaApp, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, Flá TV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No FlaApp, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso à Flá TV+, a Flá TV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Baixe agora o aplicativo oficial do Mengão na loja virtual no seu celular.